Vamos gravar mais uma aula. Graças a Deus. Bom dia, meu povo lindo! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma aula da Cíntia Tanuri, mais um esclarecimento da parte do Senhor para nossas vidas. Oh, que presente dos céus, hein? O povo está se conectando, Cíntia. Enquanto o povo está se conectando, que eu vou colocando aqui a galera para dentro. Já fique muito bem à vontade, venha para cá. É um prazer ter você dando essa aula. Você sabe disso, amamos a sua vida. E vem para cá, Tanuri, fala com a gente aqui nessa manhã. Bom dia! Alegria de estar aqui de novo com vocês. Oh, coisa boa! Presente de Deus para todos nós. Bom dia para quem estava comigo há pouco tempo aqui atrás na sala. Bom dia para quem no futuro vai poder assistir esse vídeo. E o nosso desejo é: Deus, fala conosco, esclarece aí mais da tua palavra, nos ensina mais da tua palavra. Como é que tá o som aí, Mônica? Tá ok? Tudo bem? Tá tudo bem, Tanuri, tá tudo bem. Então, ótimo. Então, vamos lá. Podemos começar, meu povo? Então, na última aula, né, fizemos um pit stop aí, que eu falei algo importante, que a gente precisava ver com mais calma, né? Sobre ali o descanso de Deus, capítulo 2, no finalzinho, depois da criação. E aí a palavra vai nos dizer que então Deus descansou, consagrou um dia, santificou um dia, e nós falamos um pouco sobre isso. Porque agora, né, o domingo do Senhor, nós também esclarecemos um pouco sobre isso. Dando continuidade hoje a essa viagem panorâmica aqui em Gênesis, nós vamos ter que fazer outra parada importante. Gênesis, como eu falei com vocês, é um livro que fundamenta muitas coisas, são muitos princípios aqui que estão fundamentados nessa palavra. Então, tem coisas que não dá para a gente passar superficialmente. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Eu achei muito importante também por causa de algumas perguntas enviadas no privado, que a gente desse uma boa olhada, uma examinada em Gênesis capítulo 3. O que é que vai nos contar Gênesis 3? O capítulo de Gênesis 3 vai falar sobre a queda do homem. E por que é tão importante a gente entender a origem do pecado aqui, o que aconteceu? Bom, primeiro, porque esse pecado não diz respeito somente a Adão e Eva, mas toda a raça humana. Alguém já ouviu assim alguém dizer: o que eu tenho a ver com o que Eva e Adão fizeram lá? Fui eu que comi o fruto? Tem gente que ainda fala assim: fui eu que comi a maçã? Já ouviram isso? Tadinha da maçã, gente. A gente não sabe que fruto era esse, né? A Bíblia não diz o nome, mas há muitas ilustrações aí, não sei porque a maçã é tão linda, aquela cor vermelha, não sei por quê, mas pegaram a maçã para Cristo, colocaram a maçã ali como sendo o fruto. Mas muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo isso. Outras vezes, não sei se você já ouviu ou se você também já pensou assim, as pessoas dizem assim: ah, mas por que eu preciso de um Salvador? Por que Jesus tinha que morrer por mim, derramar o sangue dele por mim? Eu sou uma pessoa até gente boa. Gente, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu sou honesto. Já ouviram isso? Muitas vezes as pessoas pensam assim. E aí entendem, classificam o pecado. Então, se eu não cometi aquilo, por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso de perdão? Por que eu preciso de um Salvador? Então, nós precisamos entender tudo isso e Gênesis 3 vai nos revelar muita coisa. Então, prepara aí. Primeiro, Gênesis 3 vai nos contar a origem do pecado, como ele entrou no mundo, porque até então não tinha isso. Aquele jardim maravilhoso, tudo lindo, que o Senhor falou, ficou bom, ficou bom, ficou bom, né? Tudo que ele fez com perfeição. Essa palavra,
é importante. Não tinha ali nada de errado. Deus fez tudo perfeito. E então, a partir dessa conversa de Eva com a serpente, que nós vamos ver o relato aqui em Gênesis 3, vocês vão ler detalhadamente em Gênesis 3, a gente vai falar, decorrer sobre ele aqui, mas eu peço que vocês leiam cuidadosamente esse capítulo aí. A partir dessa conversa, Eva toma uma decisão, ela faz uma escolha, e a partir desta escolha, o pecado entra. Negócio que estava bom, perfeito, agora já não vai estar mais assim, porque o pecado entra. Então, a origem do pecado aqui também trouxe consequências que estão até hoje estabelecidas no nosso mundo que nós conhecemos, na minha vida e na sua vida, e ninguém está fora disso. Então, é importante a gente entender isso, primeiramente, para que Gênesis 3 faça sentido, a gente linkar com os dias de hoje, para que isso faça sentido, para que a gente não fique perdido dizendo assim, mas não foi eu que comi o fruto, o que é que eu tenho a ver com isso? Então, para isso, eu queria que vocês anotassem um versículo aí, que está no livro de Romanos, Romanos 3, versículo 23. O que é que nós vamos ler lá em Romanos 3, versículo 23? Para quem está estudando Romanos aí, por isso que nós falamos que Romanos é um livro que faz um resumão de muita coisa. Então, no versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, a palavra vai dizer que todos pecaram. Todos. Colocou todo mundo aí, juntou todo mundo em Adão e Eva. Todos pecaram e por isso estamos separados da glória de Deus. Houve ali a primeira consequência do pecado direta, uma ruptura, uma separação com essa glória de Deus, com aquela comunhão perfeita que Adão e Eva tinham ali com o Senhor, com o Criador. Sabe aquilo que a palavra nos relata em Gênesis, que na viração do dia, como eu falei, Deus vinha se relacionar com o homem, conversar, né? Adão falava com Deus, Deus falava com Adão, havia ali uma comunicação sem nenhum barulho, sem nenhuma que palavra que eu vou usar aqui? Sem nada, né? Que atrapalhasse ali a comunhão, a amizade deles. Agora a coisa mudou de figura a partir de Gênesis 3. Então, Romanos 3, 23 está dizendo todos pecaram. Em Romanos 5, 12, isso vai ficar mais claro ainda. Anota aí agora. Romanos 5, 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. E eu vou pedir vocês para anotarem até do 12 até o 21, para vocês lerem direitinho em casa, porque é interessante a gente entender tudo. Então, eu vou falar aqui agora só do 12, mas leiam até o 21, tá bom? Então, Romanos 12 vai dizer assim, ó. Quando Adão pecou, Paulo está escrevendo essa carta, né? E ele está explicando aqui a situação da humanidade. Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe consequência de morte a todos, e todos foram contados como pecadores. Caiu todo mundo nessa conta como pecador. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, Adão pecou, mas o pecado de Adão foi transferido para toda a raça humana. Deus criou Adão, representante, né, primeiro da raça humana ali. E como é que a gente pode entender isso? Já viu um time de futebol em final de campeonato? Pensa aí. Final de campeonato, foram para os pênaltis. Eu amava assistir a Copa do Mundo e quando tinha pênalti, o negócio é emocionante, não é? E aí foram lá, a gente fica naquela aflição com os pênaltis. Então foram para os pênaltis. E aí escolhe um jogador
para cobrar o último pênalti, né? Digamos assim, estou fazendo uma comparação aí para a gente entender. Ele está representando todo aquele time. Ele está representando ali. E ele chuta a bola para fora. Gente, aquela seleção ali perdeu o campeonato. Foi só ele que perdeu? Não. Todo o time perdeu, porque ele representava todo o time. Assim como Adão aqui representava toda a raça humana, ele pecou, e Paulo está dizendo em Romanos 5,12, olha, Adão pecou, mas todos nós pecamos. Essa conta foi para toda a humanidade. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que entender, e não adianta ficar naquela ignorância, eu não fiz nada, não fui eu que comi a fruta, quem mandou a Eva conversar com a serpente, isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, entender isso é importantíssimo para a gente. Então, o que é que a palavra vai continuar nos dizendo aí no capítulo 3? Vamos entender agora por partes isso, para que a gente possa chegar nos dias de hoje e entender por que a necessidade de um Salvador. Por que eu disse que a palavra, o tema central é Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Lembra que nós falamos lá no primeiro capítulo, quando nós fizemos aquele link com João 1, quando Deus disse, né, que o mundo estava sem forma e vazio, não tinha nada, e pela palavra, e João vai dizer, o verbo era Jesus, ele estava lá, ele era Deus, ele executando, ele trazendo à existência tudo. Então, aqui agora, nós vamos entender, será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Claro que não. Deus, ele sabe de todas as coisas, é onisciente, ele entendia todas as coisas. Mas vamos começar aqui com o primeiro versículo aí do capítulo 3. Eva começa um diálogo com uma serpente. Então, vamos entender essa situação aí. Eva está lá no jardim, o lugar perfeito, certo? Quem estava lá? Quem morava lá? Só 2 pessoas. Tá fácil, né? Essa é fácil demais. Adão e Eva, só tinha eles 2 lá. E toda a criação, que eles desfrutavam de tudo, tudo de lindo, maravilhoso que Deus fez. Então, eles estavam ali. E aí, Eva começa uma conversa com a serpente. Quem puxa assunto? A serpente puxou o assunto com Eva, né? E começa a conversar. Então, alguns estudiosos têm várias teorias sobre isso, tá bom? Nós vamos falar aqui das mais conhecidas, daquelas que são consideradas mais relevantes. Primeiro, Eva não estranhou a conversa com a serpente. Isso pode nos levar a 2 entendimentos. Que os animais conversavam, porque imagina, você está passando no lugar e uma cobra vira e fala assim, né? Uma serpente vira e fala assim, e aí, Mônica, beleza? Tudo bom? Caía dura, não caía não, Mônica, de susto. Por quê? Nós nunca vimos isso, né? Aí tem gente que fala, mas como assim? Isso é uma alegoria, isso é uma figura de linguagem, isso não foi real. Porque uma serpente falando, ô, gente, se a gente crê em Gênesis 1:1, que do nada, a partir do nada, não tinha nada, Deus fez tudo, qual é a dificuldade em crer que aquela serpente falou? Não é mesmo? Se nós podemos crer que, né, Deus falou e houve luz e tudo aconteceu, por que não essa serpente falar? Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma aula sobre isso para algumas crianças, ela falou, tia, eu tenho um papagaio em casa, tudo que eu falo ele repete, ele conversa, então vai ver que era assim que a serpente falava. Mas a gente vê aqui na descrição do texto que era um animal selvagem e que ele era muito astuto. Só que a gente vai ver ao longo do texto que essa serpente estava sendo influenciada ou usada diretamente por uma entidade espiritual do mal conhecida como próprio diabo e Satanás. Onde a gente vai concluir isto? Lá em Apocalipse, no último livro, a gente salta aqui de Gênesis, vamos dar um salto bem grande. Vamos lá para Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 9. Anota aí, por favor.
Apocalipse 12, 9. Vou ler para vocês aqui. Ele é a antiga serpente, conhecida com o nome de Diabo ou Satanás, aquele que engana, olha o que está escrito, o mundo inteiro. Olha que versículo revelador em Apocalipse 12, 9. Outros textos vão chamar Satanás também de antiga serpente, dragão. Vai ser dito isso a respeito do inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, né? O nosso inimigo. Então, aqui está dizendo, ele é a antiga serpente, aquela lá na criação. Aquele que enganou o mundo inteiro, porque através de Eva representando a humanidade, ela foi enganada nessa conversa. Eva começa esse diálogo aí, começa essa conversa com a serpente, e ela começa fazendo uma pergunta tipo que inocente, mas muito maliciosa, né? Ela vai dizer, é verdade? Deixa eu te perguntar aqui, Eva, me conta aqui. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de fruto nenhum do que está no jardim? Olha, ela pega uma informação, distorce aquela informação para jogar a semente da dúvida na mente e no coração de Eva. Então, ela fala assim, quer dizer que Deus falou que vocês não podem comer de nada? É, Eva, me fala isso aqui. Quando Deus deu essa ordem a Adão, ele falou, olha, tá aí o jardim, é tudo de vocês, você pode comer de tudo, você vai cuidar, você vai dominar, mas tem uma árvore no meio do jardim, dessa você não vai comer o fruto, tá bom, Adão? Eva não estava lá ainda, lembra, gente? Só depois que Eva foi criada. Então, quem contou para Eva sobre essa ordem de Deus? Adão, o seu esposo. Foi ele que falou, ó, Eva, deixa eu te contar aqui. Deus me disse, né? Não está escrito aqui na Bíblia, mas a gente está subentendido que Adão transferiu para Eva essa palavra de Deus. Então, Adão, foi a ele que foi entregue essa ordenança. Por isso que quando tudo acontece, Deus vai atrás de Adão para saber dele. Adão, o que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Porque Deus tinha dito a Adão sobre essa árvore e sobre ele não comer daquele fruto. Então, quando a serpente faz esse joguinho aí, né, de intriga, malicioso, ela vai lançar essa pergunta para Eva, aí Eva vai dizer, não foi assim não. Olha, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está lá no meio do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva ainda acrescenta assim, Deus falou que não pode nem tocar nela, senão a gente vai morrer. Deus não falou que não podia tocar, mas Deus falou, não coma, né? Aí Eva, eu acho que ela querendo dizer assim, olha, eu não posso nem chegar perto. Adão deve ter colocado medo em Eva, hein? Nem passa perto, nem chega perto. Isso aí sou eu imaginando, viu, gente? Porque ela fala assim, olha, não pode nem tocar. E quando a gente vai ler o texto, né, a palavra diz que Deus falou assim, olha, não coma. Só isso que Deus falou. Mas aí agora a serpente então vai se revelar na sua malignidade, porque descaradamente ela vai dizer no próximo verso: não é assim, está errado, é mentira. Vocês não vão morrer se comer dela, se comer desse fruto. Ela então aqui, a serpente entra em oposição à verdade de Deus. O que o diabo está fazendo aqui? A palavra diz em Apocalipse que essa velha serpente lá na criação é o diabo, está sendo manipulado. Alguns dizem que o diabo, por possessão ou influenciando, usando a boca ali da serpente, a gente não sabe, não tem como a gente afirmar nada. Mas certo é que quem estava falando ali com Eva não era aquele animal, mas era o próprio diabo enganando, como lá em Apocalipse diz que ele enganou, aqui de novo está enganando Eva, está dizendo, não é assim não, moça, deixa eu te contar, pode comer, vocês não vão morrer não, sabe por que Deus falou isso? A serpente ainda vai dizer, colocar em xeque
a verdade de Deus, a honestidade de Deus, a bondade de Deus, atributos de Deus intocáveis, ela vai dizer: ele falou isso porque ele não quer que vocês sejam como ele. Olha o link. Olha o link aqui. Cíntia, fechou o teu som. Parou quando a gente parou de te ouvir. Consegue abrir o teu som? Isso. A gente parou de te ouvir quando você falou, olha o link. Ah, é porque entrou uma ligação aqui, tá? Olha o link. Satanás, ele não foi criado como um anjo caído, demônio, diabo, né? Satanás, esses nomes que são dados. Ele foi criado como um anjo de luz, alguém muito especial que Deus fez com muito amor, como nos fez, como toda a criação, como os anjos que estão com ele. Mas quando Satanás olhou para Deus e quis ser como Deus, foi que o negócio aconteceu e ele se transformou em quem ele é e ainda corrompeu uma parte dos anjos que se tornaram, então, os demônios, né? Porque a Bíblia vai dizer, e nós vamos chegar lá onde esse texto está, e nós vamos estudar ele com cuidado também. Mas aqui é o mesmo sentimento que ele lança no coração de Eva. Se vocês comerem, vocês vão ser como ele. Vocês vão ter o mesmo poder, o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento. Vocês vão ser Deus. Olha só. Olha o que ele lança ali no coração dela. Vocês não vão precisar ficar dependendo. É aquela velha, né? Aquela velha sementinha lançada lá em Eva, que até os dias de hoje está dentro de nós. Eu mando na minha vida, eu escolho, eu decido, eu vou para onde o meu nariz apontar. Eu não preciso de nada. Então, ali começa, peraí, você vai ter autonomia, você vai saber de tudo, você vai ser como Deus. E ali começa a tentação de Eva. Ela começa a desejar isso, exatamente isso. E é por isso que logo depois Eva vai dizer assim, pensando bem, esse fruto é bonito, né? É bom à vista, é bonito se ver, parece gostoso, né? E até hoje, assim, alguém diz assim, mas olha, tem um dinheirinho fácil de ganhar, que você só precisa fazer isso. Ah, tá, você vai burlar uma leizinha aí, mas o que é isso? Todo mundo faz. Pensa no recurso que vai vir. É mesmo, né? Um dinheirinho na minha conta, eu tô precisando, né? Tô apertado, tem tanta coisa, né? O que tem? É sempre a mesma sedução, né? Olha, aquela pessoa ali está com aquela conversa e tal, mas você é casado, mas olha, pessoa tão interessante, né? O que tem um bate-papo? E daquele bate-papo, a tentação vai vindo até a consumação do pecado. Então, nenhum pecado começa já de cara, pequei. Primeiro você é levado, você é seduzido, envolvido, e é isso que a serpente está fazendo nessa conversa mole aqui. Sabe, aqui na minha terra tem um ditado que diz assim, não dá assunto, não. Não sei se por aí vocês já ouviram isso. Quando Eva parou para ouvir a serpente, deu assunto, aí o negócio começou. O coração dela começou a ser contaminado com aquela ideia. Então, ali ela decide, naquele momento, isso mesmo, ele é bom às vistas, parece gostoso, né? Atraente. E o pecado, ele sempre é atraente, ele se mostra atraente. Por isso as pessoas caem. Se não fosse assim, já de cara falava não. Né? Então, ele é sedutor, ele é atraente. E ela viu que tinha o bônus, né? Peraí, eu vou ter o conhecimento como de Deus, eu vou saber de tudo, eu vou ter essa autonomia. Só que a mentira da serpente é até a de hoje, nos nossos dias. Porque ela não contou as consequências, não, né? Ela sabia, mas ela não contou o que ia acontecer, não. Até os dias de hoje. As pessoas se envolvem no pecado por causa do prazer que o pecado proporciona, mas quando vem a consequência, aí já é tarde demais. Então, o que aconteceu aqui? Eva come do fruto e ela não só come, como ela também dá ao seu esposo Adão, e Adão come também. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Algumas pessoas dizem, por causa dos versos seguintes, do 7, do 10, do capítulo 3,
que o pecado, então, é porque naquele momento os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Até o momento, eles não tinham essa malícia, eles estavam nus e era algo natural, algo absolutamente natural. Deus os criou assim, não tinha necessidade de esconder nada. Estava tudo bom, estava tudo perfeito. A partir daquele momento, diz que os olhos deles se abriram e esse conhecimento do bem e do mal, eles não tinham o conhecimento do mal. Tudo era perfeito, era bom, não tinha nenhuma malícia ali. E entrou naquele momento. No 10 vai dizer que quando Adão, né, ouviu Deus ali conversando, chegando lá, como de costume, ele se esconde. E ele vai dizer para Deus: eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de você, Deus. Olha a quebra da confiança e do relacionamento que era livre, livre, gostoso, prazeroso. Agora Adão está com medo. Uma consequência direta do pecado: culpa, medo, vergonha. Então Adão vai dizer: eu não podia me apresentar diante de você, porque eu e a mulher estávamos nus, nós nos escondemos. E é quando Deus vai questionar: quem foi que te contou que vocês estavam nus? Adão, você comeu o fruto? Claro que Deus sabia, né, gente? Essa é muito interessante, a gente já ouviu algumas coisas sobre isso, eu gosto muito de um que faz uma brincadeira e ele diz assim: Deus brincou ali, né? Ele chega dizendo: cadê você, Adão? Sendo que Deus sabia de tudo, né? Mas Deus deu a oportunidade do homem se apresentar e dizer: estou aqui, estou desse jeito, eu fiz isso, Deus. Deus queria ouvir da boca de Adão: o que aconteceu? Me conta. Eu sei que você errou, mas eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo Deus santo, o mesmo Deus que te criou em amor, o seu Pai. Chega aqui, vem pertinho e me conta e me diz o que é que você fez. E até hoje Deus diz isso a mim e a você, né? Quando nós nos erramos, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer diante de Deus? A mesmo reflexo do que Adão e Eva fez: esconder, fugir da presença de Deus. Estou todo errado, estou todo quebrado, estou todo cheio de manchas, de erro, não posso chegar perto de você. Deus, eu tenho que sair da igreja, eu tenho que fugir, eu não sou digno. E Deus ainda continua dizendo: vem cá, eu sou a solução para isso. Sou eu que posso te limpar, te redimir, eu que posso resolver essa bagunça que você fez. Você sabe fazer a bagunça, você não sabe arrumar ela, quem sabe sou eu. Vem cá, me conta. Então, até hoje, a gente tem a mesma atitude, a mesma reação. Mônica, quando tiver faltando 5 minutinhos aí, me avisa aqui, tá bom? E aí, então, o que aconteceu, gente? Vamos entender isso aqui. Nós vamos ter que dar esse mergulho aqui, fundo aqui nessa palavra, tá bom? Quando as pessoas acham que o pecado ali foi o sexo, muita gente acha que porque eles disseram que estavam nus e que então as pessoas fazem essa ligação. Não, isso não é verdade. Sabe por quê? Lá no primeiro capítulo, no versículo 28, Deus disse depois, né, que criou, a gente vai ver que Moisés, que está escrevendo isso aqui, ele vai detalhar como que Deus fez o homem, como é que fez a mulher no capítulo 2. Mas no primeiro capítulo, no versículo 28, exatamente, Deus vai abençoar o homem e a mulher depois da criação. Macho e fêmea, como ele vai dizer, homem e mulher. Não tinha nem 2 homens, nem 2 mulheres, nem um trio aí, 2 homens, uma mulher, 2 mulheres. Não, era um homem e uma mulher, macho e fêmea. E ele vai abençoar dizendo: sede fecundos e multipliquem-se. Então, o pecado não está diretamente ligado. A raiz do pecado não é o sexo. E isso é muito confundido até nos dias de hoje. O pecado é o ato sexual, então eles se viram nus, se desejaram. Então, essa teoria toda vem daí. Não, eles já eram marido e mulher, eles já coabitavam, eles já tinham relação sexual, e era abençoada, e era prazerosa, e era boa, e era perfeita como Deus criou para ser.
Deus abençoou esse negócio. E dizem, ó, ser fecundos e multipliquem-se. O pecado aqui, por isso a gente precisa entender, diz respeito à desobediência. E às vezes algumas pessoas fazem perguntas, né, como por que eu estou falando hoje sobre isso, justamente por causa de uma pergunta. Mas, Cíntia, se Deus sabia que eles iam pecar, por que ele deixou aquela árvore lá? Mas por que Deus plantou essa bendita árvore lá no meio do jardim? Sabe, gente? Deus, ele criou tudo com essa perfeição que nós falamos, e nós temos falado disso há várias aulas aqui. E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem esse presente maravilhoso. E sabe o que isso implica? Deus, por excelência, livre, ele nos deu a liberdade também de escolha. Até de escolher a ele ou rejeitar a ele. Olha que amor! Deus podia ter criado a gente como uns robozinhos para obedecê-lo, mas ele não queria isso. Isso nunca foi o plano de Deus. Ele queria alguém que pudesse se relacionar com ele, com entendimento, com razão, com compreensão, direito de escolha. O pecado foi a desobediência, quando Eva escolheu dizer, não importa o que ele disse, eu não vou honrar o que Deus disse, a palavra dele não é importante ao máximo para mim. Olha o que ela está dizendo, ela como criatura, criada por Deus, Deus deu tudo para eles. Ela rejeita esse amor, a desobediência. E é isso que nós fazemos todas as vezes que nós escolhemos. Não ouvir a palavra de Deus, ouvir a minha própria vontade ou a sugestão da serpente até hoje ou de outro. Eu digo isso aqui, eu vou ficar com isso, ao invés de ficar com o que o meu Criador, aquele que me fez, que sabe de todas as coisas, que fez tudo bom e que me ama, diz que é bom para mim. Eu vou escolher um outro bom para mim. Este foi o pecado, a desobediência, a mesma da serpente. Ela usurpou ser igual a Deus, ela quis o trono de Deus, ela quis ser Deus, Satanás, o diabo. E ela lançou essa semente no homem. Por isso, a necessidade agora da salvação. Então, agora nós vamos entrar numa parte muito, muito, muito importante. Como eu disse, Deus não foi surpreendido por nada. Vamos voltar lá em Apocalipse? Vamos saltar de novo para Gênesis e Apocalipse? Anota aí, por favor. Eu quero que vocês anotem aí agora. Apocalipse 13, versículo 8. Esse versículo vai estar falando da besta, vai estar falando de coisas que ainda virão, que não aconteceram. Mas na parte B desse versículo vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês. O cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O livro de Romanos também vai dizer isso. Então, vamos entender isso aqui? Quando Deus estava criando todas as coisas da forma extraordinária com que ele criou, Jesus, a palavra, o verbo ali trazendo tudo à existência, ali ele já tinha sido sacrificado por mim e você, por Adão e Eva e toda a humanidade, antes mesmo de Adão ser criado, Eva ser criada, e Eva conversar com a serpente e Eva pecar. Uau! Consegue entender isso? Sim, Antes de tudo... Oi! Diz, Mônica. Congela isso aí, que isso é forte. Muito! Vamos parar aqui, senão pra gente não perder isso. Tu para aí dessa frase de Apocalipse 13, 8. Por quê? Queria muito que você desse clareza aqui que Nayara tem algo para falar. Aí a gente tem 5 minutos, como você pediu para avisar. Ok. E aí, como esse assunto aqui, eu sei que ele vai passar de 5 minutos e vai deixar a gente com água na boca. Tu segura. Pode ser. Okay. Eu posso abrir para a Nayara aqui falar? Pode abrir. Você respondeu. Vem para cá, Nayara. Vem para cá. Não, pode continuar a aula. Fala, mulher, não dá tempo da Cíntia finalizar, não. Travou? Se você quiser falar, pode falar, à vontade. Só uma dúvida que eu fiquei.
Diz lá. Então, quando Eva come do fruto, nada acontece. O pecado entra quando Adão come do fruto. Não, Nayara. A partir do momento que ela come e Adão come, né, os dois, o pecado entrou ali. Ela pegou o fruto e comeu e deu para ele. A questão que eu disse, para a gente entender, né? É porque como Deus disse a Adão, e Adão, tem algo aqui muito interessante, a Nayara falou aí, ó, me veio aqui, importante isso, hein, Nayara? Deus constituiu o homem primeiro, e Deus deu autoridade a ele para dominar sobre tudo, lembra? Depois Deus mesmo olhou para o homem e falou assim, não é bom que esse homem fica só, não. Olha aí, a única coisa que Deus disse que não era boa, gente, olha só, quando a gente vai ler o relato ali da criação, tudo bom, 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 só tem uma vez que Deus diz, isso não é bom não, e foi em relação a Adão estar só. Não é bom que ele fique só. Então, eu vou fazer para ele uma ajudadora, adjuntadora, uma auxiliadora, né, idônea, da mesma, semelhante a ele, da mesma espécie. Porque Adão viu o passarinho ali, com a passarinha, viu os animais, os casalzinhos, né? E ele queria alguém para se relacionar como ele, né? Então, Deus cria a mulher. Porque aí, quando Deus deu essa ordem, deu para Adão. Adão deu para a mulher. Mas os dois, como a palavra diz, Deus criou os dois iguais, da mesma forma. Mas Deus deu autoridade a Adão ali por cabeça, né? Essa autoridade do homem que é tão questionada nos dias de nossos pelo feminismo aí, é um assunto também para a gente falar, porque rende pano para manga e esse assunto. Mas há papéis definidos aqui já desde o Éden, homem e mulher. São iguais diante de Deus, na sua importância, no seu valor, na sua criação, mas têm papéis distintos. Então, quando Deus vai cobrar, ou vai dizer, peraí, eu quero saber dessa história direitinho, Adão, porque primeiro ele falou para ele. Mas aqui o pecado, né, entrou a partir do momento que Eva comeu, Adão pecou junto com ela, comeu, recebeu do fruto. Você vê que não tem nada relatado de nenhum questionamento de Adão, gente. Não tem nenhum relato aqui no capítulo 3, você pode procurar de Adão falando, Eva, que loucura, o que você fez, mulher? Tá louca? Você comeu, repreender Eva, corrigir Eva. Ele não fez nada disso. Então, essa cobiça, certamente, né, é o entendimento que os estudiosos têm, já estava no coração de Adão. Já estava. Porque ele pega e come, é o que a Bíblia diz. Então, quando Deus chama ele, o responsável, o cabeça, aquele que ele criou e disse, você vai dominar sobre tudo, a quem ele disse, não coma desse fruto, senão você vai morrer. Na próxima aula nós vamos entender essa questão dessa palavra morrer também. E aí, então, ele começa por Adão, depois ele vai para Eva, vai para a serpente, e quando Deus vai dar as consequências, é o contrário. A gente vai ver invertendo, ele começa com a serpente, depois ele vai para Adão e para Eva, né? Para Eva e Adão. Então, ele vai mudando aí a sequência. Tá bom, Nayara? Deu para entender? Muito bem. Falta quantos minutinhos aí, Mônica? Um minutinho! Um minuto é só para me agradecer e dizer que eu amo vocês e como é bom fazer essa viagem panorâmica. Então, a gente vai entender. Vamos ter que dar continuidade a essa aula, né, gente? Porque a gente precisa entender esse amor extraordinário, generoso, que ultrapassa todo o entendimento de um Deus que já tinha providenciado a solução antes do pecado, antes do problema existir. Então, eu quero encerrar dizendo, Pai, muito obrigada. Obrigada por esse amor revelado na Tua palavra de forma cristalina. Obrigada, Senhor, porque o Cordeiro já tinha sido morto antes da criação do mundo, quando nada havia. Obrigado, porque Jesus é a resposta, é a solução para mim, para você e para toda a humanidade. Amém? Amém! Então, Gratidão, Cíntia! Encontro, beijo, até a próxima quarta. Amo Meu você. Deus! Ansiosa para a próxima quarta. Guarda aí, ó. Estamos em Apocalipse 13:8, hein? Parte B.